E vamos partilhar esse testemunho dos nossos guerreiros. Olha só, esse primeiro testemunho, gente, foi muito difícil escolher o testemunho. Muito difícil, porque são muitas graças. Eu partilhava ainda há pouco com a irmã Maria Inês, ela que, um dos filtros dos testemunhos, ela que faz. E ela acompanha tudo, vai vendo todos os testemunhos. Ela disse: irmã, quantos testemunhos estão chegando? Eu falei: irmã Maria Inês, serão mais testemunhos do que da Quaresma de São Miguel, pode ter certeza. Porque essa campanha é a grande campanha da Rainha dos Anjos. E eu tenho certeza que nós veremos um número ainda maior de testemunhos de graças, de milagres, do que na Quaresma de São Miguel. Na verdade, já demos o pontapé inicial ali com o grande arcanjo Miguel e a coisa não parou não, continuou, só que agora impulsionada ainda mais, como quando se liga as turbinas pela Santíssima Virgem Maria. Então, sob o manto de Maria, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Gente, vamos lá, olha só. Santa noite, queridos irmãos de alma. Hoje eu quero testemunhar a minha luta, mas também a minha vitória. Porque graça alcançada é graça testemunhada. Gente, olha que história de arrepiar. O meu esposo Lucas trabalhava há 7 anos numa multinacional. Ele é formado em engenharia de alimentos. E ele tinha um ótimo trabalho, um ótimo salário. E com isso nunca ficávamos sem ter uma vontade a ser realizada. Tínhamos vontade, íamos lá e fazíamos. Viajávamos para onde queríamos. Comíamos quase todos os dias em restaurantes caríssimos. Enfim, nós tínhamos tudo. Mas na verdade, hoje eu percebo que nós não tínhamos nada. Porque mesmo com todo o conforto, faltava o essencial: Deus em nosso lar. Sim, Ele não estava na nossa casa, porque eu nunca havia consagrado o meu lar, o nosso trabalho, a minha família a Ele nunca. E hoje eu entendo que Deus só entra onde Ele é convidado. Ele bate antes de entrar. E Ele só entra se abrir a porta. Até hoje eu me lembro com dor de um dia olhar para o meu esposo e dizer assim: agradeça a Deus pela vida maravilhosa que temos, porque nós somos muito agraciados. E sabe o que ele me respondeu? Eu que não trabalhe não, para você ver o que acontece. E nesse momento o meu coração doeu tanto. Porque embora eu não fosse uma católica fervorosa, eu sempre acreditei que tudo acontece por providência de Deus. E quando a minha filha estava com 9 meses, o meu esposo foi demitido da empresa na qual ele trabalhava. Eu já havia pedido demissão do meu trabalho para ficar em casa cuidando da minha filha e concluir o meu curso de psicologia. E nós havíamos acabado de financiar uma casa onde as parcelas seriam por volta de R$ 3.500. Além da minha faculdade para continuar pagando, somando a isso, tínhamos contraído uma dívida colocando uma piscina em casa, porque não imaginávamos que essa surpresa da demissão viria. E mais, nós havíamos realizado um empréstimo de quase R$ 60 mil para emprestar à minha irmã e ao meu cunhado. Gente, quanta loucura, meus irmãos. Enquanto escrevo, eu vejo como nós estávamos deslumbrados pelo dinheiro e o luxo que ele nos proporcionava. Naquele momento nós ficamos sem chão. A coisa mudou da noite para o dia e a partir daí começaram as discussões dentro de casa, porque não havíamos construído uma casa sobre a rocha. E quando a tempestade bateu, quando a ventania bateu, ela não podia resistir. E as discussões eram intermináveis, mas eu preferia olhar isso como um aprendizado e não ficar revivendo o passado e entender onde nós erramos. É possível aprender com os erros. Foi uma palavra que Deus nos deu no último domingo. Você lembra na palavra de Deus do dia? Está lá no Instagram. Você precisa receber esta palavra. Aprenda com os erros, tire uma lição dos seus fracassos. É o que a nossa guerreira está partilhando. E uma das coisas que eu compreendi com toda essa situação era o quanto a minha fé era vazia. E depois de muitos meses, o meu esposo foi chamado para trabalhar numa empresa. Não na área dele, nem ganhando como antes, mas era um recomeço. Quando certo dia ele chegou para trabalhar e a empresa não existia mais. O proprietário fechou a empresa e sequer comunicou aos funcionários. E em seguida nós tentamos abrir um lava-jato que foi um fiasco também. Nada dava certo.
Então meu sogro e a minha sogra, que tem uma condição razoável, pediu para que vendêssemos a casa e fôssemos morar no apartamento que eles tinham, na cidade na qual moram, que não é a mesma que a nossa. Pois bem, e depois de uns 3 meses conseguimos vender a casa. Deixamos tudo para trás, seguimos em busca de uma nova oportunidade. Gente, o comprador, vendo a nossa necessidade de vender logo, nos deu 2 carros como parte do pagamento. E adivinhe, um era tão velho que não conseguíamos vender de forma nenhuma. Até que um dia um homem soube que estávamos tentando vender um dos carros, bateu na nossa porta e comprou. E a venda foi através de nota promissória. Claro, ele nunca nos pagou. E descobrimos que ele tinha 18 processos por estelionato. E para piorar, vendeu o carro para um criminoso, sem documentação. Pensando iria conseguir enganá-lo, mas não foi bem assim que aconteceu, porque este homem foi atrás dele. E então nós nos vimos obrigados a transferir o carro, já que no dia do ocorrido este homem apareceu com mais 2 comparsas para nos intimidar e armados. Olha, irmãos, enquanto eu escrevo isso, eu vejo quanto tudo isso foi positivo para nós. Eu vou repetir. Enquanto eu escrevo isso, eu vejo quanto tudo isso foi positivo para nós. Porque não guardo nenhum remorso, nem ódio de nenhuma dessas pessoas que nos fizeram algo mal. Porque isso tudo foi fruto das nossas escolhas erradas, tomadas sem escutar a voz de Deus, sem colocá-lo no lugar que é devido nas nossas vidas. Às vezes os guerreiros falam assim, né? Quando a irmã Maria Raquel fala, eu me arrepio todinha. Agora eu que estou dizendo, quando vocês falam, eu me arrepio dos pés à cabeça agora. E depois de 4 anos, nos restabelecemos, não com o padrão que tínhamos antes. Depois de 4 anos. Mas isso também não me importa. Porque hoje eu tenho Deus dentro do meu coração. E eu clamo a Ele diariamente e peço sempre que Ele faça morada na minha casa. A casa externa e na minha casa interna, que é o meu coração. Porque Ele é a minha principal morada e não dinheiro. E como nada é por acaso, no ano passado conheci o Instituto Hesed. E esse encontro se deu quando a minha sogra me apresentou a grande quaresma de São Miguel. Já havia acabado, mas eu fiz mesmo assim. E então esse ano eu consegui acompanhá-los do primeiro ao último dia. Eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida espiritual. Meu esposo tem um processo trabalhista contra a empresa na qual ele trabalhou, aquela que eu citei no início do testemunho, e foi através da quaresma de São Miguel que alcançamos a graça de ver esse processo chegar ao fim após quase 8 anos. Olha só, irmãos, como Deus e São Miguel são maravilhosos. Eu quero dizer para vocês que no último dia da quaresma de São Miguel, recebemos a notícia do advogado, em que ele falava que o juiz havia determinado o pagamento do valor que faltava, e o depósito foi feito no dia 29 de setembro de 2021. E recebemos em conta o valor da ação. Graças a Nossa Senhora, a São José, a São Miguel e aos 9 coros celestes, ao meu anjo da guarda e ao Padre Pio, que intercederam junto ao nosso Deus. Eu tenho muito a crescer ainda, mas eu acredito estar no caminho certo, o caminho que graças a vocês eu pude encontrar. Eu tenho me confessado com frequência, tenho buscado ajudar os meus irmãos necessitados. Acompanho o texto da misericórdia, o Santo Rosário, recebo Jesus Eucarístico todos os domingos e tenho buscado também durante a semana a Santa Missa. E claro, iniciei a preparação da consagração a Nossa Senhora semana passada. O irmão Luiz Maria falou tanto sobre o jejum que resolvi fazer na sexta-feira. Confesso, foi um pouco difícil a princípio, vários momentos pensei que eu não ia conseguir. Mas por volta das 22 horas falei comigo mesmo, bom, se eu não desistir até agora, eu não irei desistir. Mas afinal faltavam apenas 2 horas para terminar o dia. E nesse mesmo instante eu ouvi um barulho tão forte, gente, em meu ouvido direito, como se fosse um animal com raiva gritando. E nesse dia chovia e ventava muito, então apenas observei e me calei. Eu sabia do que se tratava. O inimigo de Deus furioso, porque eu havia vencido essa batalha. Eu preciso relatar também o quanto tenho sentido medo, mas eu aprendi com o irmão Luiz Maria, com vocês, que o medo não faz parte de Deus. Isso é o inimigo querendo nos deixar confusos. Então eu sempre penso nessa frase quando tenho esse sentimento e clamo ao Senhor, porque eu sei que nesse combate eu não estou só. Hoje quitamos todas as dívidas da época, todas as dívidas foram quitadas, inclusive com a ajuda da família do meu esposo. E minha irmã tem pago as parcelas do empréstimo que na época fizemos para ela.
E eu deixo aqui um abraço fraterno a cada irmão e irmã que nos trazem diariamente a paz, nos mostram o caminho da salvação. Eu amo todos vocês do Instituto Hesed, peço que orem para que eu e meu esposo tenhamos maturidade e humildade para direcionar este dinheiro que recebemos hoje de uma forma que possamos ajudar nossos irmãos também, e não somente a nós. Obrigada por terem mudado a minha maneira de olhar a vida, me mostrando o que realmente importa. Quem como Deus? Ninguém. Gente, tem vitória maior do que essa? Colocar Deus na frente. E tantas vezes olhar para trás e perceber, de fato, eu fiz um caminho errado, mas arrependido diante de Deus, sabe? O irmão Luiz Maria partilhou na formação desta semana o poder da oração, e ele dizia, e a palavra de Deus nos diz isso, Deus não resiste à oração de um coração humilde. Esses dias eu meditava com a passagem da cura do cego Bartimeu, e eu percebia que a primeira oração que aquele homem fez foi: Jesus, tem piedade de mim. É a oração de um coração humilde. E Jesus então se aproximou e disse, chamou ele a si e disse: o que queres que eu te faça? Porque Deus não resiste à oração de um coração humilde. Deus resiste aos soberbos, mas Ele não resiste à oração de um coração humilde. Que bonito quando a nossa irmã diz assim: isso tudo foi consequência das nossas escolhas erradas. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com as escolhas erradas que eu fiz. E diante de Deus, eu reconheço, me arrependo, clamo a misericórdia e peço a sua poderosa intervenção. Peço o seu milagre, e o milagre acontece. Gente, há alguma dúvida? Dinheiro na conta dia 29 de setembro? Mas muito antes de um dinheiro na conta, o mais importante não é isso, não. O mais importante é um joelho que está dobrado no chão, é um coração que se curva diante do Senhor, é um coração que voltou à comunhão com Deus, à intimidade profunda, que sabe agora tem uma meta que é o céu. Os nossos guerreiros estão sendo capacitados para toda boa obra.